Mas, amados, algumas coisas nós precisamos aprender para que nós tenhamos uma vida cristã normal. A própria Bíblia diz que quando nós não temos conhecimento, nós temos a tendência de perecer, de ser vencido. Um dos conhecimentos que nós precisamos ter, queridos, é que nós, quando nascemos, o ser humano, quando ele nasce com uma resistência a Deus. E esse foi o primeiro princípio após a queda. Gênesis 3:8, nós verificamos que esse é o primeiro sinal, que é a resistência a Deus, que todos nós, seres humanos, nós temos. Após o pecado que ocorreu, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Todo ser humano, nós temos essa resistência. E a vida cristã normal, aqueles que Deus elege, que Deus o chama, e eu quero dizer, querido, se você está aqui nessa noite é porque você é eleito. E todo mundo que é eleito fica satisfeito, né? Todo mundo tem o maior trabalheiro, gasta, né? Os políticos gastam o que não tem para ser eleito. E nós aqui já fomos eleitos. E a nossa eleição não é para durar 4 anos, nem 8 anos, mas é para durar a vida eterna. Mas nós precisamos conhecer alguns princípios para estarmos vivendo essa eleição. E a primeira, existem pelo menos 5 fases distintas que nós devemos não só conhecer, mas também buscar. Algumas vencendo e a outras também assumindo. São fases que nós devemos vencer e outras também devemos assumir posições. A primeira fase, para ser uma vida cristã, termos uma vida cristã autêntica, é que nós temos que reconhecer que há uma resistência em nós e nós precisamos vencer essa resistência. A segunda fase nós temos que ter uma consistência, e nós vamos falar sobre isso. A terceira fase é uma fase também que nós temos que buscar a desistência. O texto aqui nós vamos falar, desistência. E nós temos que buscar a insistência. E por último, nós temos a persistência. Porque a vitória está para aqueles que persistem até o fim. Essa aí nós não podemos abrir mão. Portanto, o homem natural, ele é por índole inimigo de Deus. E esse homem natural não tem a menor disposição para viver pela graça. Não. Todos nós nascemos neste mundo com uma oposição a Deus. Eu já li o versículo. E essa resistência a Deus é que nós assumimos uma posição e temos uma presunção de sermos autossuficientes. Nós rejeitamos essa posição de carência a Deus. Somos primeiramente oponentes do Evangelho da Graça. Nós temos o pecado que cria uma resistência a Deus. Nós já vimos que esse é um fruto do pecado, fruto da carne. Mas quando também nós tentamos nos voltar para Deus, nós temos também uma resistência ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho da graça.
O apóstolo Paulo, ele pode explicar mais ou menos isso em Colossenses, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1 e o versículo 21, ele também confirma, apesar de já termos lido Gênesis, mas ele confirma isso aí. E vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. No 22, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Veja bem, eu falei que no pecado nós temos uma resistência a buscar a Deus. E também, quando nós buscamos a Deus, nós temos uma resistência à graça, porque sempre nós queremos ter algum mérito. Por que foi que Jesus foi tão perseguido? Porque aqueles que aparentemente buscavam a Deus, que oravam, jejuavam, estavam sempre nas sinagogas estudando a palavra, eles resistiram tanto a Jesus, porque Jesus veio mostrar um evangelho diferente daqueles que eles queriam ter um mérito. Os religiosos, eles queriam andar na rua e que as pessoas percebessem que eles eram diferentes. Até hoje, quando você vai em Israel, você percebe uma nítida diferença para aqueles judeus. Aliás, vou dar uma informação aqui. Hoje em Israel, pasme, com o fluxo dessa migração que está indo para Israel, grande parte desses que estão migrando para Israel, eles não estão crendo em absolutamente nada. E eles estão com dificuldade de voltar para o judaísmo. Eu quero dar uma informação de primeira mão para vocês. Hoje, o movimento messiânico, ou seja, os judeus, estou abrindo um parênteses aqui, que eu falei em Israel. Os judeus hoje que estão se convertendo ao Evangelho de Jesus Cristo, é no número muito maior do que aqueles que não praticavam, e eles estão não conseguindo seguir o judaísmo. Ou seja, explicando, a conversão ao Evangelho de Jesus está sendo num número maior do que aqueles que estão se convertendo ou voltando ao judaísmo. Entenderam? Mas é fato, quando você chega em Israel, você verifica os autênticos religiosos. Eles se vestem diferentes, eles andam diferentes, eles vivem diferentes. Há uma diferença, uma constatação. Você na rua já percebe. E eram exatamente esses religiosos que não criam no Evangelho de Jesus, desse Evangelho da graça, que se misturava com o povo, que convivia com todos. Então, o sistema religioso implantado no homem, existe uma resistência. Lembre-se, duas resistências. A primeira, a resistência natural, que eu e você, todos nós temos, porque nascemos com ela. A segunda é a resistência a aceitar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho da graça. É o Evangelho que foi Deus que fez tudo, e nós temos tão somente que aceitar o que Deus já fez. E nós somos muito orgulhosos e queremos fazer alguma coisa para sermos merecedores de Deus. E na verdade, nós não merecemos. Nós só estamos aqui porque Deus nos elegeu, como eu falei no início. Deus nos buscou, porque Deus nos chamou e nos escolheu. Nós estamos aqui porque somos escolhidos de Deus. Jesus mesmo disse: não fostes vós que me escolheste, mas eu que escolhi vocês. Então nós somos escolhidos. Então esse evangelho de que você é escolhido sem merecer, isso também tem uma certa resistência, porque nós queremos fazer algo para termos um mérito.
para que realmente, olha, eu consegui. Nós somos uma espécie que sempre tenta sair, somos ariscos da presença e da intimidade com Deus. Vou mostrar uma coisa. Isso acontece conosco. É muito mais fácil, nós com muita tranquilidade, nós podemos passar, às vezes, 1 hora, 2 horas, 3 horas, conversando. E às vezes estamos conversando, até numa conversa que a gente acha que não tem, mas a gente fica. Aí você vem à igreja, vamos orar meia hora. A grande maioria prefere conversar. Isso é resistência a Deus. Temos resistência. Nós somos um ser humano que queremos escapar. Nós não queremos intimidade. Porque se quisermos intimidade, nós priorizávamos a nossa comunhão com Ele. Ou não? Nós substituímos estar em intimidade com Deus por uma prosa, por um caso, por uma conversa. Às vezes nem é verdade aquilo que estamos falando, mas a gente fica abismado por uma notícia. Nós precisamos entender que nós somos assim. Porque se nós não entendermos que somos assim, nós não vamos combater aquilo que somos. A Bíblia diz que a verdade liberta. E nós temos que também conhecer a verdade sobre nós mesmos. Muitas vezes nós achamos que estamos muito bem, que está tudo muito certo. Tudo bem, mas se formos fazer uma introspecção, nós verificamos que ainda existe em nós, apesar de eleitos, uma resistência à intimidade com Deus. Vocês entenderam? Eu vou falar dessas fases. Talvez hoje eu não fale das 5, mas eu senti no coração de falar, igreja, para que nós melhoremos o nosso relacionamento com Deus. Veja bem, se todo o propósito de Deus, se todo o plano de Deus foi em função de relacionar-se com o ser humano, como é que nós podemos nos relacionar com Deus se não oramos e nem lemos a sua palavra? Uma forma de Deus falar conosco é através da sua palavra. Mas nós queremos facilidade. Nós queremos ir na casa do profeta, porque o profeta Manuel, ele ora e você acha que indo lá e recebendo uma palavra de 3 minutos, Deus falou comigo, quando Deus tem muito mais coisa para falar. Olha, o conteúdo disso é muito grande. A intimidade não é nós recebermos uma profecia de 2, 3 minutos, mas é nós pegarmos a palavra e passarmos a nos alimentar dela. E quando nós não temos um bom entendimento, eu vou sempre falar isso aqui, já tenho falado, temos o professor. Muitas vezes nós queremos ir na internet para explicar aquele texto. Eu vou procurar aqui, botar na internet, porque aqui alguém está falando sobre esse texto que eu não estou entendendo. Queridos, você tem um professor dentro de casa, dentro de você. Dobra os joelhos e pede para o Espírito Santo te explicar aquilo ali. Porque sabe quem foi que escreveu? O Espírito Santo. É claro que aqui, o texto que nós temos lendo foi Lucas, o digitador, contextualizando. O digitador foi Lucas, mas Lucas digitou o que o autor falou, amém? É isso aí. E esse autor, ele está em nós, ele cuida de nós, e ele tem ainda um título que é de ser mordomo. O mordomo é aquele que serve.
Nós temos o Senhor Jesus Cristo, tivemos Ele aqui na terra, como Ele um servidor, foi o líder servidor. Mas agora Ele disse: eu estou em outra posição, eu vou para outra posição, só que eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar, pedir a meu Pai, e Ele vai mandar o Consolador, porque Ele estará em qualquer lugar que vocês estejam, e Ele estará me representando, e o que eu estou fazendo agora, servindo a vocês, Ele vai servir. O Espírito Santo é o nosso mordomo. E qual é a finalidade do mordomo? Servir. E se você pede para ele ensinar, queridos, é um negócio fantástico. Eu já falei aqui que tem coisas que eu não falo à igreja numa preocupação de que as pessoas não entendam. Eu tenho receio. Muitas coisas que eu creio, eu não falo. Mas tudo que eu falo, eu creio. Amém? Eu não falo porque a gente fica, não é? E às vezes talvez não seja bem interpretado, e alguém vai logo se levantar e diz: olha, ele está inventando uma nova teologia. Não, eu estou... Se você tiver comunhão com Deus, Deus também vai dar informações gloriosas, amém? Sobre o reino dele. Porque o que interessa mesmo o crente é nós nos relacionar para entender o reino. Não é verdade? Porque o reino, nós estamos vivendo aqui na terra, mas submetido a um reino, a uma autoridade. Estamos aqui na terra, mas não somos da terra. É por isso que Paulo, ele nos convoca para sermos embaixadores. E o embaixador é aquele que representa um país que não é onde ele está. O embaixador dos Estados Unidos mora no Brasil? Se ele estiver no Brasil, não é embaixador dos Estados Unidos, ele pode estar passando, né? Mas o lugar do embaixador lá do Paraguai, brasileiro no Paraguai, é lá no Paraguai, não é? Nós estamos aqui na terra, mas somos embaixadores do céu. E como é que nós podemos exercer essa função se nós não entendermos o reino? E o Espírito Santo é o mestre ideal para nos ensinar o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Na verdade, a nossa intenção, em consequência do pecado, é nos ocultar da convivência com o Senhor. Nós temos essa tendência e nós temos que combater isso aí. Nós temos uma tendência de nos ocultar, e nós queremos eleger alguém que fala, que se comunica, e nós queremos ir a essa pessoa para que essa pessoa faça uma intercessão. Quando na verdade a intercessão é boa, porque a Bíblia também diz que nós temos que informar as nossas necessidades aos santos para que todos se unam, não é? Em oração e venham nos dar vitória. Mas existe sempre um cuidado de uma intimidade pessoal. Eu não estou falando dessa necessidade que eu tive, estar doente, a igreja ora por mim, né? Eu estou orando, mas a igreja ora, tudo é maravilhoso. Agora eu estou falando que é da nossa convivência pessoal com Ele. E nós temos a tendência de fugir. Ninguém busca a Deus voluntariamente. Esse aqui é um negócio difícil. A resistência contra Deus é inata em qualquer pessoa. A resistência a Deus, ela reside em qualquer pessoa. Nós temos uma birra automática, que é eu versus ele.
E essa, sabe, essa birra, eu versus ele, é que nos impede de buscá-lo com espontaneidade. A espontaneidade, a gente sempre busca, na verdade, é quando está em perigo, tem uma necessidade, está esperando a vitória. Mas eu estou falando que é quando tudo está bem, é espontâneo buscá-lo. Mas me diga uma coisa, quando o céu está de brigadeiro, quando você está com dinheiro, né? Hoje está difícil, mas você está com o dinheiro sobrando no banco, pode comprar cartão de crédito, está tudo bem. Pode ir para o shopping, tal. Pode comprar, não, eu vou comprar, daqui a 6 meses eu troco de carro porque eu tenho dinheiro para... O dinheiro do carro novo já está guardado lá, está tudo bem. Será que nós vamos buscar espontaneamente, com espontaneidade, a Deus? Ou nós vamos fazer planos para Aruba? É bom lá mesmo, já estive lá em Aruba, o negócio é bom, né? Tal, né? Vamos fazer uns planos aí, vamos visitar, fazer visitas à Europa, muito bom a cultura. Será que essas coisas, quando tudo vai bem, não ocupam o espaço de termos a espontaneidade de buscar a Deus? Com certeza, queridos. Com certeza. Quando tudo vai bem, você faz planos. E nós precisamos de inibir, de remover essa resistência. Na verdade, até, pastor Cassiano, muitas vezes nós queremos Deus para que Ele venha fazer a nossa vontade. Senhor, eu quero. E aí, eu sou dizimista, eu sou isso, e começa a colocar. Eu exijo que tu me des. E Deus dá, porque Ele é assim. Vocês lembram de... Eu sempre ligo um fato, eu sempre falo de Ezequias, porque na verdade Ezequias é um homem que serve de exemplo, e muitos pregadores, muita gente fala do homem de Deus fiel, que orou e Deus teve que pegar o profeta e voltar e desdizer tudo o que ele disse. Vocês lembram da história, não é verdade? Deus, que conhecia o futuro, o amanhã, ele chegou e disse para Isaías: vai lá, fala para o rei Ezequias que ele arrume a casa dele, porque eu vou levá-lo. E aí Ezequias não gostou daquela palavra. E aí, como foi a oração dele? Senhor, estou sendo fiel. Os meus sucessores não quiseram nada contigo, mas eu restaurei os altares, eu te busquei, eu fiz e tal. E era verdade o que ele tinha feito. E ele botou Deus assim na parede, né? E aí Deus disse: tá bom, Ezequias, tudo bem. Isaías, vai lá. Diz que eu ouvi a oração dele e vou dar mais 15 anos. E nós nos alegramos com isso. E até festejamos. Glória a Deus. Atendeu a oração moveu o dedo de Deus e tal, e pá, né? Nós fazemos isso, ficamos felizes com isso. Mas foi a maior desgraça, não só para a vida de Ezequias, como para a nação. O melhor era que Ezequias tivesse morrido. Se Ezequias tivesse morrido, não tinha nascido o pior rei dele. Nos 15 anos que ele viveu, teve um filho, que foi o pior rei que Israel já teve.
ele sacrificava os próprios filhos, o próprio filho dele, imagina dos outros, a Satanás. Oferecia os seus próprios filhos para Satanás. Ele era tão bonzinho que ficou com raiva de Isaías e cerrou Isaías no meio. Gente boa, camarada, gente boa. Queridos, nós precisamos ter muito cuidado para não estar nessa versão, eu versus ele. Ele tem que me atender. Mas será que o que você quer é o melhor para você? Será que o que eu quero é o melhor para mim? O Evangelho da Graça é um evangelho em que o Senhor graciosamente Ele nos atende e faz o melhor para nós. O que precisa ser feito na nossa vida é aquilo que o Senhor já tem planejado. Amém? É esse cuidado que nós temos que ter. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, no capítulo 3, os versículos 10 e 11, uma coisa extraordinária, e por isso que nós precisamos estar lendo a palavra para entender. Não há um justo, nenhum sequer. 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Na verdade, nós buscamos, e é preciso que nós buscamos os nossos interesses. A nossa tendência é buscar os nossos interesses, e nós precisamos de buscar os interesses de Deus. Amém? Nós pedimos muito no Pai Nosso que Ele faça a sua vontade. Não é verdade? Mas será que nós queremos aceitar a vontade de Deus? Nós temos que entender que Deus nunca foi e nunca será a prioridade do gênero adâmico. O nosso ego nunca irá desejar a prioridade de Deus, porque nós sabemos que a prioridade de Deus sempre vai ser antagônica, sempre vai combater a nossa prioridade. A prioridade de Deus sempre está na contramão da nossa prioridade, e nós entendemos isso. Porque a prioridade de Deus é o que Jesus falou aqui, muito claramente. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Foi Jesus que falou. Para que eu e você busquemos ao Senhor, é necessário um milagre divino. Deus tem que fazer um milagre. Vou repetir. Para que eu e você, para que nós busquemos ao Senhor, como Ele quer que busquemos, é necessário que haja um milagre em nós. Precisa de um milagre. Antes do homem procurar Deus, é preciso que Deus o tenha escolhido e o ache. E o ache. A experiência do Evangelho da Graça começa pela vivificação daquele que se encontra morto em seus delitos e pecados. Um ser espiritualmente morto jamais irá buscar a Deus.
E se nós identificarmos que há em nós essa restrição, que nos impede a estarmos voluntariamente buscando a Deus, é necessário que busquemos um milagre de Deus. Mas eu quero dizer com alto e bom som, esse milagre nós podemos buscar que Ele vai fazer. Se nós chegarmos diante dEle e reconhecermos, Senhor, eu estou tendo uma resistência de me relacionar contigo, faça esse milagre. Essa é uma oração que será prontamente respondida, porque é a vontade de Deus relacionar-se conosco. E se nós descobrirmos e reconhecermos que está havendo essa resistência, o Senhor, através do seu Espírito que está em nós, vai realmente remover essa resistência para que nós possamos nos relacionar com Ele. Esse pedido, essa oração, é uma oração, irmã Emília, que será respondida. Porque nós estaremos orando de acordo com o projeto e a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Quando nós estamos mortos, nosso delito é impossível. E Paulo fala isso em Efésios capítulo 2 e o versículo 1. Paulo fala que quando nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós precisamos ser vivificados. Ou seja, o que é vivificar? É Ele trazer vida. Porque o morto não se relaciona. Por que que o mundo não se relaciona com Deus? Porque está morto espiritualmente. Pode continuar, minha filha, lá. Não mesmo. Ele tem que nos vivificar quando nós estamos mortos em ofensas e pecados. Só alguém que recebe esse milagre de ser vivificado é que se relaciona e tem desejo de relacionar-se com Deus. A recíproca aqui é verdadeira. Se eu não sinto esse desejo, é porque eu preciso que o Senhor venha trazer vida em mim. Ele vivifica quando nós estamos mortos em delitos. E se nós não temos o relacionamento, é porque nós precisamos ser vivificados. Mas eu tenho uma boa notícia. Se Deus escolheu a mim e a você, queridos, é porque Ele quer que nós tenhamos a vida dEle. Nós não estamos aqui sendo desprezados pelo Senhor. Muito pelo contrário, Ele está abrindo os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para que nós venhamos identificar, diagnosticar o que de fato está ocorrendo conosco, para que, ao ter esse reconhecimento, em havendo esse reconhecimento, Ele possa, portanto, vivificar e nos renovar. Amém? Renovar. Glória a Deus. A regeneração divina precede a reação humana, pois a realidade da salvação principia com a vida. A salvação, pastor Zé Carlos, é o regresso da vida. Paulo diz, estando mortos, né? Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Então a salvação vem com o milagre da vida.
Ser salvo, receber salvação, é receber vida. E o Senhor tem vida abundante para mim e para você. Agora é necessário nós reconhecermos que necessitamos dessa vida. Esse é o aceitar. A salvação vem pelo aceitar. E você aceita quando você reconhece que necessita daquela dádiva. Você pode chegar agora e vir com: pastor, quer água? Eu vou dizer: não, eu já tenho aqui. Não é? Se você fosse agora lá pegar água, vou trazer mais. Não, eu já tenho aqui, nem tomei essa. Eu não estou necessitando, então não aceito. Para que eu receba água, é necessário que eu ache que necessito de mais água. Eu posso dizer: eu estou com esse copo, traz outro, porque eu vou tomar ele agora mesmo e preciso de outra água aqui. Precisa aceitar. E aceitar, você só aceita quando reconhece que necessita daquilo. E amados, a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja viva. E nós precisamos buscar ser vivificado continuamente. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma igreja morta, é uma igreja viva. E por ser ela viva, nós precisamos ter vida. Não é ter uma vida: não, eu já fui, agora eu estou para baixo, tal. Se você reconhece que está para baixo, eu quero dizer o seguinte: que se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor, Ele está pronto para dar vida. A graça do Senhor Jesus Cristo é a graça da vida. É a graça da vida. É a vida. É a vida. Um morto espiritualmente falando não pode confiar em Cristo. Do mesmo modo, e eu vou parar por aqui, do mesmo modo que a afinada filha de Jairo não podia se levantar sem a ressurreição da vida. Tem muita gente na igreja que está dormindo e precisa da ressurreição, de receber uma nova vida para se levantar. Vocês lembram da promessa de Jesus a Jairo? Ela dorme. Todo mundo diz que está morta, ela dorme. Tem a promessa de vida, mas ela só teve vida quando Jesus ressuscitou. Enquanto Jesus não ressuscitou, ela continuava dormindo ou morta. Quando estamos mortos espiritualmente, nós estamos na casa do Senhor dormindo. Dormindo. E é preciso que o Senhor venha nos reerguer, nos levantar.